Olá pessoal, estamos de volta aos vídeos do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de química farmacêutica. Você quer saber um pouquinho mais sobre farmacocinética? Então vem com a gente! Olá pessoal! Então hoje nós vamos falar sobre farmacocinética, tá? Vamos falar especificamente sobre absorção e distribuição de fármacos. Bom, e o que é a farmacocinética? A farmacocinética nada mais é do que o organismo vai fazer com esse fármaco que nós acabamos de tomar, acabamos de ingerir, né? E vários fatores interferem se o medicamento atingirá ou não o seu alvo, né? Então, para saber se esse medicamento vai atingir o seu alvo, nós precisamos conhecer, estudar a farmacocinética desse fármaco, desse candidato a fármaco, tá? Muitas vezes, fármacos que eles são ativos in vitro, eles ficam inativos em vivo. Tá? Porque os ensaios in vitro, as condições, elas não são as mesmas que as condições do in vivo, né? O ambiente em que aquele fármaco está sendo estudado in vitro não é o mesmo ambiente que o in vivo, né? Então isso também acontece. É lógico que os ensaios in vitro eles já dão um direcionamento, mas pode acontecer sim de o fármaco ser ativo no in vitro, né, e chega no in vivo por alguma questão que pode ser, inclusive a farmacocinética, ele ser inativo. O fármaco potente no seu alvo pode ser ineficaz clinicamente, ou seja, o fármaco ele consegue, né, inibir aquele alvo, ele pode, né, aquela enzima, ele pode ativar aquele receptor, só que na clínica ele pode não ser eficaz. Por quê? Alguns dos fatores podem ser a farmacocinética. Por exemplo, um fármaco que ele não consegue chegar no seu alvo. Um fármaco que quando ele é ingerido, ele é logo, né, ele sofre logo a ação das enzimas do trato gastrointestinal e ele não consegue chegar até o seu alvo. No planejamento de fármacos, pode-se considerar tanto as interações quanto a farmacocinética como um fator importantíssimo para o planejamento. Então, quando eu estou realizando esse planejamento, eu tenho que estudar sim se ocorrem as interações daquele fármaco com o alvo, né? Se está acontecendo da maneira em que eu espero, com os resíduos de aminoácidos que eu espero que ele interaja, né? Mas eu também tenho que pensar, é tão importante quanto a farmacocinética daquele meu candidato a fármaco, ok? Fatores a considerar na farmacocinética. Eu tenho que lembrar que está envolvida a absorção de fármacos, a distribuição de fármacos, o metabolismo ou a biotransformação de fármacos, assim como a excreção desses fármacos. Então, isso tudo são fatores que eu considero na farmacocinética, que nós chamamos de fases da farmacocinética. Nesta aula, nós vamos focar em absorção e distribuição. Falando da absorção, fármacos orais, eles devem atravessar a barreira intestinal para alcançar a circulação sistêmica. Ou seja, eu tomei aquele meu medicamento, tomei aquela cápsula, aquele comprimido, ele tem que passar por todo o meu trato gastrointestinal, chegar lá no intestino, atravessar essa parede do intestino e para ele poder alcançar a circulação sistêmica, né? A maioria dos fármacos orais passa através de células que revestem a parede do intestino. Então, várias células, né, que estão presentes ali na parede do intestino, elas são responsáveis exatamente para que, através dela, o fármaco ele consiga, né, passar e atingir a circulação sistêmica. Assim, são necessários fármacos que atravessem a bicamada lipídica das células. E isso é um fator muito importante quando nós estamos planejando fármacos, uma vez que eu tenho que pensar na solubilidade desse fármaco, se ele é hidrofílico, se ele é hidrofóbico, isso tudo eu tenho que pensar quando eu estou planejando esse fármaco, né? Uma vez que ele precisa atravessar essa bicamada lipídica das células. Então, é necessário um equilíbrio entre essas características, hidrofílica e hidrofóbica.
Fármacos orais frequentemente obedecem à regra dos 5 de Lipinski. É uma regra em que várias pessoas que trabalham com planejamento de fármacos utilizam, né, ao longo, né, de todo o estudo, ao longo de todo esse planejamento, tá? Fármacos polares, eles podem ser administrados por via injetável. Isso vai facilitar, uma vez que o fármaco, quando ele é administrado pela via injetável, ele já está, né, na circulação sanguínea muito próximo a ela. Então, isso facilita, isso eu não vou precisar pensar nessa passagem, né, através da membrana celular, dessa bicamada lipídica. E fármacos polares também, eles podem ser direcionados contra infecções intestinais, uma vez que se o fármaco ele não vai conseguir, ou se conseguir vai ser muito pouco, ultrapassar, né, essa membrana das células. Então eles ficam ali, como eles vão ser muito polares, eles ficam ali já no intestino, e isso é bastante utilizado, né? Uma estratégia muito utilizada quando eu estou desenhando um fármaco para infecções intestinais, que eu quero que tenha sua ação lá no intestino. E o que consiste a regra de Lipinski? Fármacos orais geralmente demonstram um equilíbrio das propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas e obedecem pelo menos 3 das seguintes regras: peso molecular menor ou igual a 500, número de doadores de hidrogênio menor ou igual a 5, número de aceitadores de hidrogênio menor ou igual a 10 e log P menor ou igual a 5 positivo. Ou seja, mas vocês podem pensar, não é regra dos 5, não tem os 5? Não, é porque são múltiplos, todos esses números são múltiplos de 5. Tá? Mas são essas 4 regras que um fármaco, para ele ser, né, administrado pela via oral, para eu considerar que ele vai ter uma boa biodisponibilidade, ele deve seguir pelo menos 3 dessas 4 regras, ok? Ela não é infalível, nós temos várias exceções em relação a essa regra, né? Fármacos que têm peso, né, maior do que 500 e consegue, né, ser ativo. Então, fármacos que esse número de aceitadores e doadores, né, eles às vezes não obedecem e eles também têm ação, né, conseguem promover o seu efeito, ok? Então, essas regras de Lipinski são, na verdade, orientações, tá? Uma vez que eu vou segui-las, isso vai me direcionar, serve como direção no meu planejamento de fármacos. Exceções, por exemplo, pequenas moléculas polares, né, com peso molecular menor que 200, que conseguem atravessar a parede do intestino através de pequenos poros entre as células, né? Então, ela tem um peso muito, né, muito pequeno e ela não vai precisar da membrana em si das células. Ela vai passar através dos poros que estão presentes lá na parede do intestino, tá? Moléculas polares atravessam a membrana também pelo transporte de proteína, tá? Nesse transporte de proteína, eu vou ter uma proteína que ela já faz, né, esse transporte de aminoácidos, né, bases dos ácidos nucleicos e também de alguns fármacos. Então, esse transporte ele já acontece e quando esse fármaco ele consegue interagir com essa proteína, ela vai fazer esse transporte para dentro da célula, tá? Aqui o exemplo lisinopril. Então, aqui é uma demonstração de como que isso acontece, né? Em que aqui eu tenho uma célula, eu tenho a membrana da célula, aqui eu tenho uma proteína, né, de transporte. E observem quando esse fármaco chega nessa proteína, o que acontece. Ok? Então, ela conseguiu fazer o transporte desse fármaco para dentro da célula. Tá? Uma outra exceção, né, que não precisa obedecer essa regra, é que um fármaco ele pode, né, ultrapassar a membrana celular também através de pinocitose. E o que é pinocitose? É um processo que permite a passagem de fármacos polares grandes para dentro da célula sem de fato atravessar a membrana, né? Então, aqui nós temos uma imagem que o fármaco, né, ele vai ser envolvido por uma membrana, tá? Forma essa vesícula e em seguida eu tenho a liberação desse fármaco para
dentro da célula, ok? Essa regra de Lipinski, né, ela foi muito estudada, ela é muito estudada até hoje, né? Eu utilizo muito a regra de Lipinski, por exemplo, no planejamento de fármacos, mas existem outros parâmetros. Ela já foi também adaptada para fármacos que atuam no sistema nervoso central, então tem alguns ajustes para essa regra, tá? E existem, por exemplo, os parâmetros de Weber. Parâmetro de Weber, o que ele fala? Que a flexibilidade molecular é importante para a absorção do fármaco. E para eu pensar nessa flexibilidade, eu tenho que pensar nas ligações rotacionáveis, ou seja, muitas ligações rotacionáveis vai fazer com que a minha molécula seja muito flexível. E isso vai ser ruim para a absorção, tá? E também ele diz, né, um outro parâmetro de Weber é que a superfície polar da molécula desempenha também um papel importante, tá? E já o peso molecular já não é um fator, né, que deve ser considerado como tão importante no planejamento, ok? Então, o que ele diz? Que grupos doadores de hidrogênio e aceitadores têm que ser, né, menor ou igual a 12, ok? E as ligações rotacionáveis, ela tem que ser menor, né? O número de ligações tem que ser menor ou igual a 10. O fármaco ele deve obedecer esses parâmetros ou ele pode, né, ter uma área de superfície menor que 140 angstrom e também um número de ligações rotacionáveis menor ou igual a 10. Então, um fármaco ele pode, né, seguir uma dessas duas, né, desses dois parâmetros em que o Weber ele considera como importante no planejamento de fármacos, tá? Para ele poder ser absorvido, ok? Uma vez que esse fármaco ele é absorvido, tá? Então eu tomei esse medicamento, tá? Pela via oral, que é a via principal de administração, não existe só ela, né? Lógico, existe, né, a via dérmica, via injetável, a via inalatória, então tem outras vias, mas a principal ainda é a via oral, ok? Então, a partir do momento que eu tomei aquele medicamento, né, ingeri o medicamento, ele passou por todo o meu trato gastrointestinal, consegui ultrapassar a barreira, né, a parede intestinal através lá das células e com isso ele consegue atingir a circulação sistêmica, tá? Então, uma vez atravessada a parede do intestino, o fármaco entra nos vasos sanguíneos. Não há necessidade do fármaco atravessar as membranas celulares, como eu já falei. O fármaco ele pode atravessar rapidamente a parede dos vasos através dos poros entre as células, né? Então, ele não precisa necessariamente atravessar as membranas. Ele pode utilizar os poros para poder atravessar, ok? Os fármacos absorvidos oralmente são primeiro levados ao fígado. Isso é muito importante. Eles vão ser primeiro levados ao fígado, tá? E quando ele chega lá no fígado, ocorre uma modificação nesse fármaco, né? Que ela é possível por meio de enzimas que são presentes no nosso fígado e que nós chamamos de metabolismo do fármaco, ok? Isso vai fazer com que uma porcentagem do fármaco absorvido é frequentemente desativada pelo metabolismo do fármaco no fígado, antes mesmo da distribuição ocorrer ao redor do corpo. É o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Então, por exemplo, quando vocês escutam falar assim, aquele fármaco ele tem um efeito de primeira passagem muito significativo. O que isso significa? Que aquele fármaco, aquele medicamento, ele, ao passar pelo fígado, ele vai, né, ser desativado. Uma boa parte daquele fármaco ele vai ser desativado, tá? Então, uma outra pequena parte é que vai conseguir chegar lá no alvo e promover o seu efeito. O fármaco, ele é distribuído uniformemente ao longo, né, do fornecimento de sangue dentro de 1 minuto após a absorção. Então, 1 minuto, né, após a absorção, ele já consegue ser distribuído em todo, né, a minha circulação sistêmica, ok?
Ocorre uma distribuição desigual no corpo devido à distribuição sanguínea desigual. Uma vez que eu tenho, grandes vasos, pequenos vasos, alguns órgãos eles são mais irrigados do que outros, existe a presença, da circulação mais em alguns órgãos, em outros não. Então, o que vai fazer com que a distribuição rápida dos vasos sanguíneos, para os tecidos e órgãos, ela vai depender dessa distribuição dessa rede, que compõe a nossa circulação sanguínea. E o fármaco, ele precisa entrar na célula se o alvo estiver dentro desta. Uma vez que, quando o meu sangue, percorre todo o meu organismo, ele leva o meu fármaco, quando ele chega no seu local de ação, ele pode promover o seu efeito ali na membrana, ou ele precisa, entrar na célula, se o alvo estiver lá dentro dela, ok? E isso vai, lógico, determinar o tempo em que vai demorar o efeito daquele meu fármaco que eu acabei de ingerir, tá? A concentração desse meu fármaco, na corrente sanguínea, ela vai diminuir rapidamente após a absorção, devido à distribuição, devido também à ligação macromolecular e também ao armazenamento em tecido adiposo. Uma vez que eu tenho um fármaco, por exemplo, que é muito, ele tem afinidade, por gordura, ou seja, ele é bastante lipofílico, o que vai acontecer? Ele consegue, ter uma atração por gordura, ele acaba se armazenando nesse tecido e faz com que a concentração desse meu fármaco diminua, tá? A barreira hematoencefálica vai impedir que fármacos polares entrem no cérebro. Isso é um fator muito importante quando eu estou desenhando um fármaco, se eu quero que ele ultrapasse a barreira ou não. Eu quero que esse meu fármaco atue lá no meu sistema nervoso central, então eu tenho que pensar bem em colocar grupos polares nessa minha molécula. Agora, se eu não quero que ultrapasse, então é importante eu ter esses grupos polares, ok? Isso tudo vai depender do meu objetivo do meu planejamento de fármaco. Pode também aumentar a polaridade das drogas de ação periférica para reduzir os efeitos colaterais. Então, eu não quero que ultrapasse, ele está ultrapassando pouco, ele tem o seu efeito, mas um dos efeitos colaterais é promovido lá no sistema nervoso central. Então, eu posso aumentar a polaridade dessa minha molécula para que eu faça com que ele não ultrapasse a barreira hematoencefálica e tenha sua ação mais periférica. Ok? Então, essa é a nossa quarta unidade do conteúdo de Química Farmacêutica. Como vocês sabem, nós utilizamos como referência o livro do Patrick, que é um excelente livro, Ele é bastante didático e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de dar um like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!